Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de abril de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1913. 6 páginas, 52 logias e 16 máximos. O tema, assistência falha. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa grande pesquisadora aqui, a Cristina Aracá, que está ali, assessorada lá pelo Roberto, com toda a elegância técnica dele. Definição. A assistência falha é o ato ou efeito malogrado, desprovido de acerto, certeza, completude, exatidão, força, justeza, precisão, sucesso, por parte da consciência assistente no atendimento à real necessidade ou carência prioritária da consciência assistida, consci ou consciex, em momento evolutivo específico. O desrespeito pelo nível evolutivo alheio, a superficialidade nas abordagens, a perda de acesso ao assistido, a falta do detalhismo cosmovisiológico, a indecisão para atuar no momento mais oportuno, o recuo na hora H, a autoculpa do assistente quanto ao assistido, a habilidade de saber ouvir, o rapport, a afinidade, a empatia e a identidade materpensênica entre assistente e assistido. A abordagem extrafísica inapropriada. Eu li a metade só do texto. Na caracterologia, tem as causas básicas ou etiologias dos desacertos nas tarefas interassistenciais que decorrem da manutenção pela consciência assistente de posturas trafaristas. Então, ela dá uma listagem de 15 itens aqui sérios. De exemplo, na terapeuticologia, ela fala de 7 atitudes práticas para evitar e ou diminuir a incidência de assistências falhas. E na tabelologia, ela faz 5 confrontos entre os efeitos da assistência falha e da assistência eficiente. Na remissiologia, entre os 15 verbetes, destacamos 5. Assistência inegóica, hiperacuidade interassistencial, interassistenciologia, opção pela correção e tempo assistencial. Frase enfática. A conquista do autoparapsiquismo cosmoético discernidor é meta prioritária às consciências lúcidas e já comprometidas com a redução das falhas nos empreendimentos interassistenciais. Você ainda contabiliza alto índice de falhas nas tarefas interassistenciais? Por qual motivo? Agora, pergunta. O senhor conhece a logosofia fundada por Carlos Bernardo González Pecotti, que é o pensador humanista, nascido em 1901 na Argentina? Sim, a gente já falou muito nele aqui. Minha amiga é estudante da logosofia e costuma acompanhá-la. Acho muito interessante porque, para quem não consegue ainda compreender a multidimensionalidade, na logosofia, a pessoa se dedica ao autoestudo e admite que exista algo transcendente. Para quem não conhece, diz que não é religião. Mas o que eu gostaria de falar é que existe um colégio logosófico, com uma parapedagogia logosófica preocupada com a transformação do ser, auxiliando crianças e adolescentes nos seus cotidianos escolares e mantendo o currículo escolar como das outras escolas. O que o senhor acha disso? Existem escolas na conscienciologia? Se não, seria interessante absorver essa ideia. Olha, as nossas ICs são escolas, ao nosso modo. O mais é preciso melhorar demais aí a educação. Se a gente vai repetir o que está aí, não adianta nada. Muita coisa tem que refazer aí. Tem muita coisa errada em matéria de... Nós falamos reeducaciologia. Agora outra. Tenho 26 anos e estou conhecendo a conscienciologia agora.
e muitas dúvidas têm aparecido. Algumas comigo mesmo consigo amenizar com as tertúlias, mas outras ainda ficam na minha cabeça o dia todo. Uma delas é o fato de que lutamos a vida inteira por paixões, amores, e pelo que entendi não significa nada, pois o psicossoma, por onde existem as emoções, é isso? É um dos meios que atrasa a nossa evolução. Será que poderia me orientar quanto a isso? Sim. O problema é o seguinte: saia dos processos, das reações instintuais. Comece a pensar com discernimento. Veja o prioritário para a evolução consciencial. Aí você vai chegar no paracorpo do autodiscernimento, que é o mental soma. É a melhor coisa que tem, é o que nós nos batemos aqui e é o que a gente defende como princípio. Então, ficar apenas no instinto, na emoção, é bobagem. Então, por exemplo, as pessoas lutam aí, como você está falando, na questão de emoção, emoção, emoção. Mas elas não chegam naquele sentimento elevado da mega fraternidade. É o que nós aqui insistimos. Pense na mega fraternologia e vamos assistir os outros nesse sentido. Isso também é um nível de reeducação. Agora, eu então entrego a vocês a professora Cristina Aracaki. Eu faço favor. Aqui na patologia, na primeira linha, o tresmalhamento do assistido e depois na última linha a mordomia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o tresmalhamento do assistido, tresmalhar é você deixar escapar, né? Escapulir. Então, muitas vezes, a gente, no próprio processo assistencial, é importante você fazer a conexão, o assistente procurar fazer a conexão, manter um vínculo mais forte com o assistido, para que ele não tresmalhe, né? Para que ele não saia, ele não escape. Isso vai muito do processo energético, vai muito da informação que você dá em alguns momentos, vai muito da postura de acolhimento do próprio assistente, porque dependendo da forma como é abordado, né, a consciência assistida, em vez de fazer o acolhimento, o assistente pode fazer o afugentamento, né? Acaba que o assistido foge. Então, isso é o tresmalhamento, tá? E a condição da mordomia é o seguinte, isso tem até lá no Tratado do Homo Sapiens Urbanizatus, tem um capítulo lá chamado Assistenciologia. E aí, se você for até na página 236, tem uma frase do professor Valdo, que ele coloca o seguinte, que o limite crítico da assistência é a mordomia. Então, no processo assistencial, é importante você não fazer o trabalho, não fazer a mudança que o assistido tem que fazer, né? Ele até coloca que o amparador não patrocina mordomia para ninguém. Então, há de se fazer orientação, há de se fazer o acolhimento, há de se dar informação, mas não fazer o trabalho pelo assistido. Ficou claro isso? Claríssimo, obrigada. Aqui o Arlindo, na paradoxologia, página 9, esse primeiro paradoxo da consciência interassistencial inassistindo a si mesma. Esse paradoxo foi apresentado pela professora Adriana Lopes, pelo menos, não sei se foi anteriormente, mas a referência que eu tenho é no verbete dela, leviandade somática. E eu me lembro que até na época eu estava aqui e nós até comentamos a condição, por exemplo, de pessoas da área de saúde, né? Que estão numa profissão assistencial, estão numa tarefa assistencial, mas em algum momento acabam se descuidando da própria saúde, né? E recentemente eu até, assim, vivenciei um caso muito próximo nesse sentido. Então, assim, uma pessoa da área médica, já madura, e aí a pessoa simplesmente achando, assim, teve um problema somático, e aí ela pensando, não vou encomendar os parentes, os amigos, ela acabou tendo uma decorrência mais grave, né, de um problema de saúde que a pessoa teve. Então você vê ali, eu vi na prática justamente a condição desse paradoxo, porque é uma pessoa da área de saúde, uma pessoa que trabalha com a medicina, mas ali naquele momento ela não se ajudou, não se assistiu, né? Agora só pergunta em cima disso. A pessoa inassistente, ela não vai
prejudicar a assistência a outro. Sim, exatamente. Então até a gente pode até pensar isso, né? Em algum lugar, eu já li, ou alguém me falou que o melhor assistente é aquele que consegue assistir a si mesmo. Então, para que a gente possa assistir aos outros, é importante que a gente tenha um nível básico de autoassistência, né? Senão nós vamos estar sendo completamente incoerentes. Tá? Tá, ok, obrigado. Cristina, é a Beth B aqui em cima. Na página 7, em fatologia, na sexta linha, finalzinho da sexta linha, você poderia ampliar esse item, a autoculpa do assistente quanto ao assistido? Então, aí a gente vê assim que tem um fator emocional, né, que de certa maneira vai inviabilizar, não só inviabilizar, mas vai prejudicar muito a assistência. Então, assim, logo na sequência ali, você vê, por exemplo, Beth, a condição da superproteção maternal. Certo. Então, em alguns exemplos, você pode observar que essa superproteção maternal pode advir de uma autoculpa da mãe com relação a alguma condição dos filhos, né? Então, pegar assim um exemplo prático, né? Com a mãe que se separou, assim, com as filhas ainda pequenas do marido, e aí, por questões dela, ela pensa que ela poderia ter ficado mais para salvar o casamento, ela poderia ter se esforçado mais para ter salvado o casamento. Então, ela começa a sentir muita pena dos filhos, que os filhos estão desamparados, não tem pai. Isso vai gerando uma autoculpa naquela mãe, né? E aí, qual que é a tendência dela muitas vezes? É partir para o movimento da superproteção. Então, ela enche os filhos de presentes, mima, né? Enfim, bajula bastante, tem aquela condição, né? Que os meus filhos são os melhores de todos e tudo mais. E acaba que, apesar da intenção, assim, inicial ser boa, né? A condição da mãe, da afetividade, mas se houver ali algum contexto em que no fundo, essa autoculpa parte de uma vitimização no próprio assistente, que tem relação com a condição egóica, mais egoísta, ela acaba prejudicando a assistência no final das contas. Ok. Ficou claro? Ficou claro. Agora, um exemplo dessa mesma condição aqui na CCCI. Esse é mais básico, né? Agora, assim, hoje, aqui, agora, na nossa realidade. Muitas vezes assim, a gente, aqui, né, no nosso contexto interassistencial, por exemplo, nós deixamos de falar o que poderia ter sido falado, ou nós fomos omissos, né, em alguns pontos, ou muitas vezes nós erramos na dose, ou erramos na forma de fazer a abordagem, passar a informação de maneira mais correta. Se por parte do assistente não houver uma atitude assim autocrítica e mais racional, no sentido de admitir o erro, né? Até passar por aqueles pontos lá da terapeuticologia que a gente fala, analisar de uma forma racional onde errou, por que errou, como errou, e falar, bom, da próxima vez não vou errar mais, da próxima vez, né? Eu vou procurar não insistir ou não repetir a mesma falha, né? Eu acho que isso é o caminho mais adequado. Não sei se eu respondi essa questão. Sim, obrigada. Oi, Cris. Aqui na página 7, na patologia, na quinta linha, o estabelecimento de padrões independente do assistido. Como é que se estabelece isso? Na verdade, assim, com a experiência e com a observação, a gente vai verificando que não existe um padrão em termos assistenciais. O que a gente quer dizer com isso? Que não dá para o assistente ele estabelecer um procedimento assim estándar, padronizado, formatado, para ser aplicado em casos parecidos ou em casuísticas assim, semelhantes do ponto de vista das necessidades assistenciais. Entendeu? Então, é aquela condição. Cada caso é um caso, mesmo com situações assim, aparentemente, intrafisicamente semelhantes, com problemáticas semelhantes, muitas vezes você tem que usar de recursos, de ferramentas, de abordagens totalmente diferentes. Então, se o assistente, a consciência assistente, né, ela quiser
padronizar nesse sentido, né, de dar um formato, aplicar uma forma, uma receita de bolo já certa, né, tende a cometer mais erros, tende a cometer mais falhas, né, porque existem muitas variáveis, muitas especificidades nas questões assistenciais. Cris. Tá? Oi, Cris. Por favor, na página 10, caracterologia. É o item 2. É o analfabetismo funcional parapsíquico. Queria que você me dissesse assim, qual técnica que você usa para minimizar essas distorções na interpretação. Olha, Lani, eu utilizo a seguinte técnica. Primeiro, registro. Segundo, reflexão em cima dos registros. E justamente isso que a gente acabou de falar anteriormente com a Socorro. Evitar de estabelecer padrões, sabe? De padrões a nível assim, de querer aplicar o mesmo resultado, querer que aconteça o mesmo resultado em situações até aparentemente semelhantes. Então, a gente observa que quanto mais assim sofisticado o nível assistencial, mais complexo, né? Mais sofisticação também, mais detalhamento, mais cuidado nós temos que ter nas interpretações das nossas percepções e também dos próprios parafatos, né? E a condição de você estudar mesmo os fenômenos, porque às vezes nós ficamos com um dicionário cerebral parapsíquico, parafenomenológico muito restrito. E existem determinadas assim, nuances, existem determinados aspectos da parafenomenologia, da parapercepciologia, que eles já recebem um nome, né? Que tem justamente nomenclaturas diferenciadas, porque são fenômenos, são fatos diferenciados. Então, isso também contribui, de você ter um conhecimento mais abrangente, um conhecimento mais, com mais detalhismo, né, da questão parafenomênica e parapercepciológica. Eu vejo que esse é um gargalo nosso, né, é um ponto crítico, é um desafio para todos nós, porque muitas vezes pode acontecer da tendência de nós sermos assim afoitos ou querermos logo chegar a uma conclusão, quando muitas vezes o que é necessário é um nível de reflexão maior, uma postura de amealhar, né, mais experiências para chegar a um nível de conclusões ainda muitas vezes do ponto de vista hipotético. Ok, obrigada. Cris, aqui, na sua ala. Na página 10, continuando na caracterologia, não sei se é o caso de incluir, mas pelo menos eu gostaria que você abordasse a indiferença interassistencial, o autismo da pessoa que estuda assistência, mas não consegue aplicar. Eu gostaria que você abordasse. Tem isso sim, Malo. Tem até na interaciologia, na página 8, eu menciono a interação, ausência de sociabilidade, falta de afabilidade. Penso eu que está próximo, né, dessa condição da indiferença. Porque às vezes a pessoa assim, estuda muito assistência, ela até tem uma tendência interassistencial boa, ela tem um cabedal de informações, né, tem até bastante teoria, tem mental soma bem desenvolvido, mas falta justamente essa condição da sociabilidade enquanto uma aproximação maior com as demais consciências, né? Começando pelas consciências e aí com as consciências, né? E como que você vê, assim, uma situação que pudesse quebrar isso, tirar essa pessoa desse marasmo? Porque a pessoa não percebe que ela é indiferente ou autista às oportunidades interassistenciais. E ela não percebe, ela passa batido. Então, o que você acha que poderia ser feito no sentido de quebrar essa condição desse sonambulismo, dessa espécie de autismo mesmo? Uma questão assim que eu observo que ajuda, dependendo da pessoa também, né, é um feedback apropriado, escolher um momento oportuno e um feedback apropriado.
principalmente quando houver algum nível de investida assistencial dessa consim, né, porque pelo perfil assistencial dela, essa é a hipótese que a gente está tratando, e não ter um resultado coerente, não ter um resultado ao nível, ao alcance do esforço que a pessoa faz, né. Então, mostrar os fatos para a pessoa, né, elencar os fatos de uma maneira lógica, racional, eu penso que ajuda a pessoa a refletir, porque se ela começa a observar com mais detalhe, com mais acuidade, os resultados das investidas assistenciais dela, ela vai chegar a essa conclusão. E aí aquela condição, né, que até uma vez eu ouvi falar assim, vai fazer assistência. Quanto mais investidas em empreendimentos assistenciais a pessoa se permitir, se colocar, melhor, né? Esse analfabetismo interassistencial, em termos grupais, coletivos, você vê alguma técnica da conscienciologia ou na tecnologia, alguma dessas técnicas poderia ajudar nesse sentido? A gente observou casos assim bem recentes com relação a isso, né, Marlon? Eu vejo que é uma questão assim de reeducação grupal, eu vejo que é uma condição, muitas vezes assim, de exemplo também, sabe? Aquelas pessoas que eventualmente são mais propensas a não ter essa questão da indiferença, né, indiferentismo. Elas poderiam falar mais sobre isso, colocar mais isso em discussão, você está falando aqui dentro da nossa comunidade, né? Chamar mais atenção para isso, sabe? Eu acho que isso é uma técnica. Porque, assim, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de estrutura, eu penso que até existem, né? Tem apoio ao voluntário, tem serviço de apoio ao voluntário que chega, ao voluntário que já está aqui e tudo mais. Penso que colocar isso mais em prática e até mesmo, como é que a gente vai dizer, alargar mais a atuação, né, dessas atividades, né, não assim para casos específicos que sejam reconhecidamente, digamos, patológicos, vamos botar isso entre aspas, né, mas às vezes assim, eu observo isso às vezes, né, a pessoa está aqui na tertúlia todo dia, daqui a pouco a pessoa não está mais, e às vezes a gente nem sabe por que a pessoa não está mais, às vezes ela está doente, né, passou por algum tipo de necessidade. E é muito bom quando a pessoa é procurada, entendeu? Eu já passei por uma situação dessa, de às vezes estar meio fora e, nossa, cadê a Cristina? Onde está? Não sei o quê, vamos lá. Então, esse se importar, né, com o outro, pelo menos saber o que está acontecendo, eu vejo que é algo que faz parte da nossa comunidade aqui e que tem bastante espaço para nós aprimorarmos e qualificarmos isso. Oi, Cris. Cris, eu queria que você desse uma olhadinha para mim aí na trinomiologia. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais o primeiro trinômio, que é o... Qual? O primeiro trinômio? O trinômio. Acho que é na página 8, Página 8. Lá embaixo. Então, se não me engano, acho que esse é o trinômio da interassistencialidade, não é isso? Então fala lá do autodiscernimento, da cosmoética e da interassistencialidade em si. Eu vejo, sabe, Álvares, que esses são, assim, os pilares de uma qualidade assistencial, de uma assistência exitosa, né? Em primeiro lugar, o autodiscernimento. A gente observa que, a gente até comentou em algumas falas anteriores, que a condição emocional, a condição, até mesmo, como a gente estava comentando anteriormente, do indiferentismo, isso já de cara aborta muito a condição dos êxitos na assistência. A questão da cosmoética, né? A gente pode evocar aqui vários princípios cosmoéticos. Cada caso é um caso, o que aconteça o melhor para todos, na dúvida abstenha-se, o que não presta mesmo, não adianta fazer maquiagem, né? O fato de você respeitar muito o nível do assistido, de você ter uma autocrítica e não se autocorromper com relação às próprias capacidades e habilidades do assistente. Eu vejo isso também uma condição bem importante, né?
e você ter esse autodiscernimento de qual que é o seu limite em termos assistenciais. Porque por mais boa vontade que você tenha e boa intenção, se a pessoa for tentar entrar em uma situação em que naquele momento ela não é competente, é melhor ela passar para uma outra pessoa, né? Então acho que isso entra numa condição de cosmoética, de autocosmoética também. E aí vai coroar a condição da interassistencialidade, né? Da interassistencialidade exitosa, né? Com um resultado eficaz, eficiente, proveitoso. Obrigado, Cris. Que na fatologia você fala do despreparo holossomático. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Isso. Você pode falar um pouco mais? Então, aí a gente volta lá até naquela condição que o Arlindo trouxe, né? Do assistente, ele está numa boa condição para ele poder fazer assistência. Então, esse despreparo holossomático importa todos os veículos de manifestação, né? Então, a partir do próprio corpo físico, você tem que estar com uma boa dieta, exercício físico, sono, né? Eu, particularmente, tenho observado, assim, no meu caso, que a falta de sono, o bom sono, né? Ele tem um efeito muito importante na condição de lucidez, na condição de formação sináptica, na condição de, até mesmo de você fazer uma conexão mais profunda com o extrafísico, com a multidimensionalidade. A condição das energias, se trabalhar as suas energias. A condição psicossomática. Então, se há uma carência muito forte do assistido em determinadas áreas, né, principalmente a carência emocional, né, carência sexual do assistente, então se vê que aí acaba prejudicando. E a condição mental somática, né, a gente observa que, por exemplo, o próprio vocabulário, os dicionários cerebrais que a gente tem falado tanto, a condição de atributos mentais somáticos que vão justamente permitir ou resultar em uma maior eficiência assistencial. Ok? Cris, você pode ver aqui na página 8, em voluntariologia, você pode comentar? Uhum. Então, esse aí é aquela condição que recorrentemente é falado aqui, né? Do voluntário que tem muitas coisas para fazer, aquele que tem não sei quantos itens, mais de 10 itens na sua lista de atividades de assistência. Então, o que eu observo assim, João? A partir do momento em que você vai profissionalizando a sua condição assistencial, e isso necessariamente, pela minha experiência, na minha opinião, passa por uma atividade cada vez mais extrafísica, uma condição cada vez mais parapsíquica, mais multidimensional, tá? O que significa isso? Significa que a pessoa ela vai ficando assim mais alocada. Esse é o termo que eu sempre uso, eu não consigo assim, pode ser que até tenha uma palavra melhor, mas a palavra que eu me identifico é a pessoa está alocada para uma determinada atividade. O que acontece? Você pega aquele assunto, aquela temática, aquela pessoa, aquela instituição, aquele grupo em que você está se dedicado na questão assistencial e você fica disponível para ela. Essa disponibilidade é uma disponibilidade holossomática, pegando até o gancho com o que a gente falou lá do preparo holossomático. Isso envolve holochakra, isso envolve mental soma, para que você tenha uma cabeça, assim, tem espaço mental mais disponível, até mesmo para os amparadores fazerem determinados níveis de inspirações, passarem informações. Se a pessoa ela estiver envolvida em muitas atividades, ela estiver com excesso de atividades, além do limite físico, da questão temporal, né, do voluntário, ela dificilmente vai conseguir dar mais qualidade e profundidade nessa assistência de uma forma mais técnica, especializada e profunda que eu mencionei. Tá claro? Então, assim, quanto mais coisas você tiver para fazer na sua cabeça, muitas vezes são até atividades diferentes, porque quando forem atividades mais convergentes, talvez fique um pouco mais fácil, mas às vezes a pessoa ela trabalha assim com muitas atividades diferentes.
Então, a gente observa que fica muito mais difícil ela qualificar e dar o melhor de si para um resultado mais eficiente, mais eficaz, tá? Quando eu penso nisso, eu estava pensando que, não sei se vocês lembram, algumas pessoas aqui, tinha uma figura lá no ECP2 que falava do ser desperto, que era uma mulher assim com múltiplas funções, com vários braços e tudo justamente para falar da condição do ser desperto com essa multifuncionalidade. Eu penso e observo que nessa nossa trajetória rumo à desperticidade, vai chegar um momento que nós temos que restringir as nossas atividades para qualificar melhor a nossa assistência, porque aí quando nós alcançarmos o nível da desperticidade, essa multitarefas, essa condição de multifuncionalidade, ela vai ser possível, mais viável. Mas enquanto nós não chegarmos lá, eu vejo que a pessoa ainda não tem condição de manter um estado assim de desassimilação mais permanente, ela não consegue identificar os assédios decorrentes das diversas atividades em que ela está envolvida, né? Voltando aqui para o tópico que você está falando, do voluntariado. Então eu vejo que esse excesso de atividades e funções é realmente um fator que vai prejudicar muito a eficiência e eficácia assistencial. Ficou claro? Ficou, obrigado. Cris, Oswaldo aqui acima no Ana, à direita. Eu gostaria que você expanda dois conceitos. O primeiro dele, que está dentro bem da tua especialidade da advocacia, na fatologia, na página 8, primeira linha, o conflito de interesses. E depois eu te faço a segunda pergunta, tá bom? Então, Oswaldo, o conflito de interesses é algo que a gente tem que analisar e estudar bem, né? Porque existem aqueles conflitos de interesses que são, assim, explícitos e tem os conflitos de interesses que não são tão explícitos assim. Até como referência, tem um parecer do Seajuk, se não me engano também até um artigo do professor Júlio César Garcia, que ele discorre sobre esses diversos tipos de conflitos de interesses. Mas, você vê, às vezes a pessoa ela tem muita vontade de ajudar, né? Bastante disposição assistencial, mas ela está comprometida, vamos trazer aqui tentar trazer aqui no nosso caso a comunidade conscienciológica. Ela está comprometida ou em função de um cargo, ou de uma atividade que ela exerce, ou ela está, voluntariando em algum IC, e aí, dependendo da forma como ela for atuar, ela está bastante comprometida, mesmo que a intenção dela seja ajudar, né? Então, você vê, tem um caso clássico assim de conflito de interesse que, no caso da consciência terapia, né, já é, digamos assim, um precedente, né? Que os consciencioterapeutas devem evitar de ter clínica médica, clínica psicológica, né? Para justamente não ter esse conflito de que ali, atendendo o paciente ou evoluciente, ele acaba direcionando depois para a sua clínica. Esses são conflitos assim mais explícitos. Mas, como aqui, muitas vezes, nós estamos envolvidos em várias atividades, ou temos relações com diversos grupos, em alguns contextos, é muito importante a gente ficar atento a isso, porque a intenção é boa e, dependendo do caso, há justificativas muito lógicas, muito plausíveis, bem racionais, né? Mas, se analisar um pouco melhor, existe um conflito de interesse na situação. Ok. A segunda pergunta está referida com a tabela. Eu gostaria que você expanda a ideia do terceiro confronto: obnubilação consciencial, extrapolacionismo parapsíquico. Uhum. Então assim, vamos pensa em uma situação ali de desassédio, numa situação em que você esteja fazendo atares, por exemplo, né? Você está dando uma aula e aí você está passando a informação para uma determinada pessoa no sentido ali assistencial.
dependendo de como se encontra o universo mental ali do assistente professor, que é o exemplo que a gente está trazendo, já dá para a gente ver como é que está sendo o resultado dessa assistência, né? Então, se a pessoa está obnubilada, ela não consegue pensar direito, falha, tem muitas lacunas no raciocínio, né? Isso é um indício de que tem alguma coisa errada. Por outro lado, se ali naquele momento ela percebeu uma expansão de consciência, ideias novas, muitas vezes a pessoa fala algo que ela nem tinha pensado antes, ela não tinha isso estruturado no universo cognitivo dela ainda de uma forma clara. Então, esse extrapolacionismo parapsíquico, né, a partir desse fenômeno, a gente já pode ter um indício de que aquela assistência foi eficiente. Agora, isso também para o lado do assistido, porque com essa tabela aqui a gente pode pensar tanto nesses resultados com relação ao assistente, né, que é o foco aqui do verbete, a gente está colocando a responsabilidade no resultado assistencial com relação ao assistente, mas a gente pode usar esses itens também com relação ao próprio assistido, né? Então, se depois ali daquela intervenção a gente observa que a pessoa, o assistido ficou mais obnubilado, ou seja, ficou pior do que entrou, então tem alguma coisa errada, né? Ao contrário, se a partir dali houve uma expansão, houve melhorias, houve um aporte de ideias, houve até um aporte parafenomênico, parapsíquico, é um indício de que deu certo. Ok, muito obrigado e meus parabéns pelo verbete. Sim? Obrigada. Falta de afabilidade? Então, é aquela condição que a gente até vai estar comentando a partir da pergunta da professora Malo, né? Muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de interação social. Ela, em algum mecanismo, né? Muitas vezes psicossomático, ela prefere ficar mais à parte. E em alguns momentos a gente até observa assim, pessoas, como eu falei, muito boas do ponto de vista de cognição, do ponto de vista de cabedal mental somático, de informação, mas falta ainda aquele traquejo da sociabilidade, do saber conviver, da convivência, né? Isso resulta numa falta de afabilidade. Há uma dificuldade da pessoa fazer o acolhimento, há uma dificuldade da pessoa estabelecer um rapport, uma empatia, né? Tão necessárias ao processo interassistencial. Então, essa interação aí, da ausência de sociabilidade, falta de afabilidade, tende justamente a diminuir, né, a qualidade assistencial. Na caracterologia, página 10, item 01, afoiteza. Poderia esclarecer? Isso aí é da sua xará de Buenos Aires, a Cris. Tá? Então, Cristina, uma das questões assim, que a gente observa que causa um alto índice, né, de desacertos assistenciais é justamente essa condição do ansiosismo, né, da afoiteza, de querer fazer tudo na mesma hora, né? Nós colocamos ali a própria impulsividade no agir. Em determinados contextos, quando você identifica uma situação em que você pode ajudar, ou que você tem que ajudar, dependendo do caso, ao invés de uma ação assim imediata, o melhor que às vezes você tem que fazer é esperar um pouco, né? Esperar, pensar, refletir, escolher o melhor momento, ver a melhor abordagem, muitas vezes até fazer uma anamnese um pouco mais profunda da situação, para que você possa ser mais pontual e mais eficiente na sua assistência. Então, essa condição do ansiosismo, da impulsividade, da afoiteza, muitas vezes é um dos grandes, digamos assim, fatores que causam uma deficiência assistencial. Aqui. Conheço uma pessoa que não consegue se desapegar do ex-namorado. Ela acredita ser necessária, pois ele está fazendo tratamento psiquiátrico e demonstra enorme carência afetiva para com ela. Nesse caso,
Quando o assistente percebe que a TACOM que está sendo feita é falha e a TARES é necessária, o que leva a pessoa a permanecer nessa inércia, mesmo sabendo que está errada? Eu vejo que o que faz a pessoa permanecer na inércia, mesmo sabendo que está errada, talvez seja justamente esse envolvimento emocional, né? Porque na casuística que você traz, existe uma questão afetiva entre assistente e assistido. E é justamente, às vezes, esses laços afetivos, esses laços emocionais, que dificultam um posicionamento ou uma atitude mais racional, nesse caso, por parte do assistente, né? Então, em alguns contextos, é interessante, sim, que haja um distanciamento, né, entre o assistente e o assistido, de forma que aquela postura é a postura, apesar de que, sob um aspecto emocional, ser dolorosa, mas é o que vai ajudar mais ao assistido. Então, lá na página 10, tem um item chamado necessidade, que eu vejo assim que é bem importante, porque às vezes o assistente ele quer direcionar a assistência de acordo com a necessidade dele, pelo que ele acha, pelo que ele vê o mais correto, de acordo com a visão dele. Mas perde um pouco o foco na necessidade do assistido. Então, só para lembrar que a unidade de medida da interassistência é o assistido. Então, mesmo que ali, para com quem está assistindo, né, para o assistente, seja doloroso, penoso, às vezes tem que abrir mão mesmo disso para poder fazer uma assistência mais eficaz. Já faz alguns meses que venho sentindo a laringe quando vou falar e tenho me engasgado com facilidade. Ontem, durante a aplicação de arco voltaico no meu pai, senti a laringe inchar de tal maneira que parecia que ia explodir. Logo depois ela começou a desinchar e durante a noite a senti inchando novamente. É normal o laringo chakra se salientar dessa maneira durante algum tipo de assistência? Quando vou instalar o EV, além de muitas contrações físicas, faz algum tempo que sinto meu rosto como se estivesse repuxando, se transformando. Esses efeitos são comuns? Olha, você está aí com balonema nessa questão do rosto. E o processo do laringo chakra, você está desenvolvendo isso aí. Uma pergunta oportuna e um pouco cretina, se você me permite, é o seguinte: você fala muita abobrinha? Ou já falou muita abobrinha? Isso aí é importante para saber o processo do laringo chakra. Então, olha bem o processo da conversação, da interlocução, do coloquialismo. Isso aí, às vezes, pode estar desenvolvendo agora para melhorar. Olha bem. Processo de energia, quando acontece assim, tem sua razão de ser. Nunca é à toa. Agora, para você. Na parafatologia, página 8, segunda linha, poderia citar exemplos do perdularismo energético? Então, o perdularismo energético no sentido assim de esbanjar, no sentido até de chegar a um desgaste, né, de energia. Então, por questões, digamos assim, do próprio descondicionamento energossomático, diz a pessoa, ela passa a ser assim uma fonte, passa a ter um tipo de esgotamento, né, energético. Então, isso acaba levando à condição da falta, né, de energia para poder atuar na hora mais específica. Como que você falou? O que é? Agora, do William Klein, para você. Qual a sua opinião sobre inserir no verbete alguma abordagem sobre a docência conscienciológica e a parapedagogia, considerando-se a TARES, tarefa prioritária, exercida pelos professores da conscienciologia? Podemos fazer sim, William, uma inserção, uma boa sugestão, né? Eu acho que alguns itens aqui, algumas ideias, né? A Adriana está até falando aqui da cosmética destrutiva, podem estar mais relacionados à condição da docência, mas é uma boa sugestão, a gente pode incluir sim algo mais específico, né? Ao fazer o arco voltaico, tem ocorrido enrijecimento dos braços, movimentos rápidos e involuntários das mãos para frente e para trás. Nesse movimento sai mais energia,
pelos palmos chakras e ocorre pulsação nas mãos. Que tipo de técnica seria essa? Não. Você está desenvolvendo as coisas, não me incomoda com isso não. Vai chegar um certo ponto que você pode ver o feto ectoplasma na sua mão e a sua mão pode se transformar numa espécie de aspersor de energia. Olha, prepare-se para isso. Você está engatinhando, está começando. Agora, Cris, poderia aprofundar na fatologia, página 7, sétima linha, a boa vontade assediadora? Então, né, é aquele caso em que existe muito boa vontade em ajudar, mas chega um ponto que a pessoa até extrapola os limites. Então, por exemplo, se a pessoa ela fica muito insistente, né, insiste muito em fazer determinada coisa, ou até fica muito em cima da pessoa, quer agradar a pessoa o tempo todo, fazer todas as vontades dela, isso extrapola um pouco o limite. De repente, essa boa vontade passa a ser intrusiva e acaba gerando um efeito assediador no assistido, né, principalmente. Às vezes está até ligado ali ao item anterior também, né, da superproteção maternal, aquela condição que nós já falamos anteriormente. A mãe quer ajudar muito o filho, quer, né, fazer tudo por ele, mas acaba em determinado momento que se houver, por exemplo, essa questão da superproteção ali, acaba gerando um efeito, né, mais assediador do que de amparador. A própria repressão, né, é um dos efeitos dessa superproteção maternal. Cris, aqui no B, na página 9, polinomiologia, queria que você aprofundasse para mim o polinômio boa intenção, irreflexão, impulsividade e resultado. Então, pegando o gancho aí da boa intenção, é aquela condição, né? A pessoa está muito bem intencionada, quer ajudar, está motivada, mas acabou não refletindo. Uma pessoa que tem dificuldade de fazer uma reflexão mais imediata, mais profunda. Logo, isso pode gerar uma atitude impulsiva, né? Deslocada, gerando um resultado não satisfatório. Cris, aqui no B. Na página 9, paradoxologia, você pode comentar os dois paradoxos? O primeiro paradoxo, você quer os dois, é isso? Né? Isso. Tá. O primeiro paradoxo é um paradoxo que foi trazido pela professora Adriana Lopes no verbete leviandade somática. Então é aquela condição, na época a gente estava até comentando aqui dos casos dos médicos, por exemplo, né? Que são pessoas com uma tendência, até uma prática interassistencial marcante, mas acabam se descuidando deles mesmos, né? Muitos médicos acabam não fazendo exames periódicos, enfim, não tomam os devidos cuidados com o corpo, muitas vezes se excedem em termos de trabalho, né? A gente encontra, por exemplo, muitos profissionais médicos, principalmente, fumando, né? Tem pediatras que fumam, enfim, vários médicos que fumam, então isso é uma incoerência, um paradoxo incrível, né? E o paradoxo, justamente, o próximo, né? O excesso de benevolência transformar o bem em mal, o ponto-chave aí está no excesso, né? Você vê, até o excesso, até benevolência, quando é excesso, pode transformar aquele bem-querer em um mal. E aí, novamente, a gente traz aqui o exemplo, por exemplo, da superproteção maternal, até da mordomia mesmo. Você quer fazer tanto bem àquela pessoa, acaba se envolvendo emocionalmente com aquela pessoa, tem algum tipo de vínculo emocional mais forte que lhe impede de ter clareza, discernimento, né? Racionalidade na hora de agir, e em vez de fazer o bem, acaba fazendo o mal. Ficou claro? Obrigada. Cris, duas coisas. Em relação aqui à questão do paradoxo, primeiro aí que já foi falado 2 vezes, eu acho que seria mais uma contradição, talvez nem tanto um paradoxo. Aí é uma coisa para se pensar. Porque até esses exemplos que você trouxe são exemplos de contradição, nem tanto paradoxo. O paradoxo seria uma aparente contradição, mas ele não é. Então é uma coisa para se pensar. A Adriana que trouxe isso também, né? Eu colocaria como, se a gente for pegar o conceito de paradoxo,
Aí estaria mais voltado para contradição ou incoerência. Agora, eu queria fazer a pergunta seguinte. Na questão da sinonimologia, no item 6, você fala da pseudoassistência, que seria um tipo, até certo ponto, né, de assistência falha. Você poderia fazer essa diferenciação quando é realmente a pseudoassistência, diferente da assistência falha, assim? Aqui você colocou como sinônimo, ok. Mas como que a gente pode também diferenciar as duas? Eu vejo assim que elas estão bem próximas, sabe? Lógico. Um fator que eu vejo assim bem importante para gente, 2 fatores, né, que eu considero bem importantes assim nessa condição, seja da pseudoassistência, da assistência falha, é na condição da intenção do assistente, sabe? Porque muitas vezes assim existem nuances, sutilezas, filigranas na intencionalidade do assistente que acabam por tornar aquela assistência uma pseudo-assistência, sabe? Então, principalmente se você for analisar, muitas vezes, do ponto de vista não imediato, mas do ponto de vista mais imediato, dos efeitos que aquele ato, né, proporciona, se você considerar também aspectos multidimensionais, extrafísicos, porque sob os olhos assim, intrafísicos, sob o véu da intrafisicalidade, tudo parece estar super bem. Mas com um refinamento parapsíquico, uma abordagem parapsíquica mais acurada, aquilo que aparentemente ajudou pode não ter ajudado tanto. Sabe? Em Teoriologia, página 8. Poderia comentar, aprofundar e exemplificar as duas teorias? A teoria dos limites interassistenciais fala justamente da condição do limite que o assistente, ou dos limites, né, que o assistente tem que observar na condição assistencial. Então, por exemplo, o limite Tales Tacon, né, vai chegar um determinado momento em que o limite ali da TACOM já está ultrapassado. Se você for utilizar a TACOM, num determinado caso, não vai surtir o efeito necessário. É importante você entrar com a TARES, muitas vezes até mesmo com a cosmoética destrutiva. Por exemplo, o limite da informação, né? Então, tem até um caso assim, bem emblemático, o professor Valdo já mencionou algumas vezes aqui na tertúlia, que em questões médicas de saúde, às vezes, não dá para você chegar de cara para o paciente e falar, olha, você tem isso. Então, tem que ir com calma, tem que observar qual que é o limite ali da informação que você vai dar, para que o assistente né, possa, pelo menos, não sofrer um abalo tão grande e aquilo ser bastante eficaz. O limite, por exemplo, do uso da energia. Às vezes ali na questão da impactoterapia, a pessoa coloca uma dose energética que, ao invés de ajudar, mais atrapalha. Ao invés de acolher, afasta o assistido. Então, esses são alguns exemplos dos limites interassistenciais. E com relação à teoria das dificuldades recíprocas, essa é uma teoria que está mencionada no livro 200 Teáticas, na página 84 do livro 200 Teáticas, que fala justamente o seguinte: assim como nós temos, muitas vezes, dificuldade de fazer uma conexão com os amparadores, né, os amparadores também têm uma dificuldade de fazer uma conexão conosco aqui, com as consciências, né? Por isso que é dificuldade recíproca. Essa dificuldade é tanto daqui para lá, como de lá para cá, né? Tanto do intrafísico para o extrafísico, quanto do extrafísico para o intrafísico. Então, por exemplo, aquela condição que nós estávamos trazendo da pessoa que faz muitas atividades, que está muito assoberbada sob o ponto de vista de tarefas. Às vezes os amparadores têm dificuldade de nos acessar em função disso, de uma sobrecarga, né, de atividades, de uma sobrecarga em termos de ocupação mental que nós temos, e aí a informação que deveria chegar, que pode ser determinante e fundamental para nós resolvermos uma determinada questão, fica difícil de nós ajudarmos, né? Ali no livro 200 Teáticos também, o professor Valdo menciona quando o assistente, a consigna, ela tem dificuldade de se projetar, e com isso entrar em contato também com os amparadores. Então, quanto mais a pessoa tiver, o assistente,
estiver qualificado e se cuidando e se preparando para as investidas assistenciais, melhor. Qual a sua opinião sobre a relação da assistência falha e a falta de cosmovisão? A relação é direta, né? Então, a partir do momento em que nós ampliamos as nossas abordagens, que nós ampliamos o nosso espectro de observação, nós ampliamos o nosso universo de informações, nós ampliamos o nosso parapsiquismo, nós ampliamos, né, enfim, as abordagens de modo geral, a tendência é nós falharmos menos, né, obtermos mais êxitos nas nossas investidas assistenciais. Então, a relação é direta. A monovisão, o apriorismo, a própria condição, né, do monoideísmo, tudo que for mais fechado impede uma assistência mais qualificada. Poderia aprofundar na fatologia, página 7, segunda linha de baixo para cima. A sincada. Sincada quer dizer erro, né? Quer dizer falta. Então é a gafe, né? É a bola fora, vamos assim dizer, né? Que ocorre. Por isso que está aí, é um sinônimo de falha, de erro, né? Além do conscienciograma, quais técnicas podemos utilizar para elaborar o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética? Qual a unidade de medida da cosmoética? Como se constitui o cosmoéticograma? A unidade de medida da cosmoética é a autoincorruptibilidade. Então, quanto mais autoincorruptível for a pessoa, quanto mais incorruptível, né, for a situação, mais cosmoético é. Agora, partindo para a primeira pergunta, né, além do conscienciograma, existe uma técnica também que o professor Everaldo Bergonzini cita num artigo que ele publicou num journal relacionado à última jornada de saúde que houve lá em Portugal, no ano passado, que ele propõe a estruturação do CPC pelos erros. Então, a pessoa fazer uma análise dos erros, e aí já pegando um gancho no verbete, você pode fazer uma análise das suas falhas, e com base nisso você estabelecer cláusulas, estabelecer regras, né, para você mesmo, de modo que você não repita essas mesmas falhas. E aí você tem que identificar o que te leva a falhar ou a errar, né, quais são os seus erros mais recorrentes. Eu, particularmente, aplico essa técnica. Então, aquela condição, né, de você chegar à noite em casa, repassar o seu dia e fazer uma análise mais criteriosa das suas atividades, né, dos resultados do dia. Então, onde que errou, onde que melhorou, onde que poderia ter melhorado. A listagem que a gente fala é para o combate aos trafalhos. Aos trafalhos, né? E outra coisa, visando os trafalhos. Aquisição de trafalhos. Então, penso que isso ajuda muito na elaboração do CPC. Agora, assim, por experiência, eu vejo também que CPC é algo muito dinâmico, sabe? Que, às vezes, todo dia você pode observar algo que precisa e que pode ser incluído naquele código para que ele se mantenha assim, updated, se mantenha atualizado. Porque se ficar com uma coisa muito rígida, ou muito formal, ou muito grande, fica mais difícil de acompanhar. A coisa boa ou mais inteligente é quando há inclusões positivas. E não precisar de colocar mais inclusões negativas, para a pessoa ficar atenta. Muitas vezes reforçar o lado bom, né? Aquilo que já está consolidado como trafor. Poderia aprofundar em politicologia, página 9, primeira linha, a parapsicocracia e na segunda linha, a democracia assistencial na assistência falha? Então, a parapsicocracia é justamente o uso, né, mais consciente, mais lúcido do parapsiquismo. Então, nós vemos a condição do autoparapsiquismo lúcido, que a gente falou na frase enfática, né, que vai ajudar na condição do discernimento, um fator muito importante para a redução dos nossos erros, né, assistenciais. E a democracia interassistencial, eu vejo que está muito na condição de você observar a oportunidade inconstante que todos nós, de forma assim,
isogênica, se a gente pode falar assim, de forma igualitária, de forma equânime, existe em termos assistenciais, né? Então, essa oportunidade de participação, né, de todos em termos de assistência, isso é muito importante. A gente tem um exemplo aqui do Conselho dos 500, né, que está estão todos decidindo, todos opinando, todos podendo falar por si, com o objetivo da interassistência. E acaba que a democracia, né, principalmente essa democracia direta, ou essa oportunidade igualitária, causa justamente esse movimento da interassistência, né, uns ajudando aos outros. Poderia falar um pouco sobre que na tecnologia, a dosagem energética na técnica da impactoterapia? Então, essa que a gente estava comentando anteriormente, né? Há de se ponderar bem com relação a isso. Porque a impactoterapia é uma técnica que exige reflexão e uma certa competência para fazer. Porque se a pessoa for com muita energia, aquela condição que a gente colocou lá na coloquiologia, né? A emenda sai pior que o soneto. Então, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Então, tem que se ver qual que é a dosagem que se faz. E assim, em determinados casos, é importante que se coloque bastante energia mesmo. Porque aí tem que afastar o assediador, tem que colocar o assediador no lugar dele, tem que esclarecer, tem que botar energia. Mas em outros casos, não. Em outros casos, tem que ser mais light, tem que ponderar, né? Tem que, muitas vezes, adocicar um pouco para poder conquistar ali a atenção do próprio assistido, né? Então, tem que ver, cada caso é um caso. Então, pessoas que, por exemplo, já naturalmente têm bastante energia, que, né, são pessoas, por exemplo, que têm temperamentos que são mais enfáticos, ou que têm uma tendência maior à peremptoriedade, ou que têm uma tendência ao autoritarismo, elas têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes, na maneira de se manifestar, né, na forma, inclusive, como ela coloca as palavras, isso causa um impacto que não é tão positivo assim, acaba que não seja um impacto tão assistencial, né? Então, dependendo principalmente do temperamento da pessoa e da, digamos assim, né, da potencialidade energética dela, ela tem que ficar mais atenta para isso. E aquelas que já tem um temperamento assim mais tíbio, né, ou que, né, são muitas mais cordados, que até é o ideal, elas têm que dosificar melhor, porque em determinados momentos tem que falar grosso, bater na mesa e, sabe, para poder fazer o desassédio necessário. Então são esses dois lados. Tá bom? Cristina, novamente Oswaldo aqui. Na efeitologia da página 8, o terceiro efeito diz: os efeitos colaterais inavaliados da assistência falha. Você poderia manifestar a tua experiência mais relevante dentro desse ponto? Então, assim, às vezes, para aquela situação, para aquele objeto ali, né, da assistência, aparentemente ficou tudo bem. Mas resvalou, sabe, Oswaldo? Algo deu errado e aquilo assim contaminou o entorno do assistido. Então, por isso que eu chamo assim dos efeitos colaterais. Ou em determinados casos, ali na hora, pareceu que deu tudo certo, né? Mas se não houver assim, ao menos um acompanhamento, dependendo da situação, para você ver se está tudo certo mesmo, depois de um determinado tempo, a pessoa pode se reverter, né? Ela pode ter algum, sabe assim, que nem você toma um remédio e dá um efeito colateral, em vez de, né? Tem a questão ali, se toma um remédio para, sei lá, um anti-inflamatório, e aquele anti-inflamatório depois pode resultar numa hemorragia digestiva, por exemplo, sabe? Então, por isso que a questão do acompanhamento, dependendo do caso, né? Você fazer o follow-up é importante para você poder avaliar se houve um efeito colateral ou não. Ficou claro isso? Sim, Oswaldo, respondi a questão? Sim. Cristina, a respeito da assistência inacabada,
É um traço que eu vejo em mim no dia a dia, ainda não estou assim inteirada na assistência de uma forma mais intensa, é aqui no ar. Eu sinto que eu começo a exteriorizar energia para alguém ou para alguma situação e às vezes eu desisto, não termino com essa. E eu fico preocupada também, além de não terminar a assistência, comigo mesma, assim, com a minha frustração, como que isso fica no caso da pessoa que começa e não termina uma assistência. Veja, a condição da acabativa, ela é bem importante, né? Tanto é que a gente traz aqui na remissiologia um verbete, que é a assistência acabativa interassistencial. Então, é sempre bom terminar aquilo que começa. E aí, insistir, sabe? Insistir. Você tem que analisar o que é que, né? Se há uma causa única, ou se é uma questão assim multifatorial, mas você tem que começar a pensar quais são os fatores que lhe levam a desistir. É algo do seu ponto de vista intraconsciencial, por exemplo, o que é medo? Ou então é uma condição mais energossomática, falta energia? Ou é uma condição, né, de ter algum tipo de repercussão, e aí não saber o que faz com aquilo, e aí tira o corpo fora? Então, o que você tem que, eu acho que, se eu puder dar uma sugestão, o que eu faria era analisar quais são os fatores ou o fator que impede a condição da acabativa. E aí observar se essa condição da descontinuidade, ela ocorre em atividades assim também cotidianas, corriqueiras, né? De começar a fazer uma coisa e terminar. Às vezes a pessoa começa a fazer um curso e não termina. Ela começa uma arrumação e não termina, né? Então, isso denota a condição do descontinuísmo mesmo. E aí tem que se investir nas causas disso, procurar as causas disso e insistir na ação para que chegue a terminar. Uma técnica que é sempre mencionada é que em situações como essa, o ideal é fazer uma coisa de cada vez, né? Porque às vezes a pessoa ela tem muitas coisas para fazer, ela vai começando a fazer várias coisas e se ela já tem essa dificuldade, ela acaba não terminando nenhuma. Então, o importante seria ela só começar uma nova investida ao terminar a anterior. Não sei se ajudei. Ajudou bastante, obrigada. Tá, nada. Cristina, aqui no B. Gostaria que você falasse um pouco sobre nesse item mitologia, na página 9, o mito da onipotência universal. Então, vamos ver assim. Muitas vezes, quando nós estamos assim naquele período, né, de vacas gordas, ou muitas vezes quando a gente está no máximo da nossa capacidade assistencial, é bem possível que a gente receba assim afluxos energéticos dos amparadores. Então nós nos sentimos assim muito bem. Nessas horas, a gente tem que tomar assim um pouco de cuidado, principalmente, novamente, dependendo do temperamento da pessoa. Então, se a pessoa ela já tiver um temperamento assim, com mais para autoconfiança demais, né? Ou se ela já tiver um temperamento, novamente, assim, mais autocrático, ou de né? Por exemplo, pessoas que têm um temperamento mais de controle, ela se sente muito bem, corre o risco dela se achar o tal, entendeu? E pensar erroneamente que é onipotente e que pode tudo a favor de tudo e de todos. E muitas vezes acaba fazendo um estrago, tá? Então, esse senso crítico do assistente, ele é muito importante. A gente observa em determinadas atuações assim que, dependendo do contexto e dependendo da função que a pessoa exerce, essa percepção, né, ou essa percepção errônea de que pode tudo, causa bastante estrago. Ficou claro? Cris, primeiro eu queria te agradecer pelo verbete. Eu acho que esse verbete assim, é um corpus de evidência do seu caráter assistencial. E aqui dentro de efeitologia, na página 8,
os efeitos do veteranismo parapsíquico no saldo interassistencial. Você pode, assim, dentro da sua experiência, dar uma palhinha para a gente, falar alguma coisa? Eu não considero veterana do ponto de vista parapsíquico, mas o que a gente observa? Que com o investimento na condição parapsíquica, né, e claro que isso tem que ser acompanhado assim, para e passo, com a condição da autoincorruptibilidade, procurando, né, analisar os seus traços mais autocorruptos, procurando qualificar a autocosmoeticidade, a tendência é você acertar mais do que errar, tá? Então, quando eu coloquei essa condição dos efeitos do veteranismo parapsíquico no saldo interassistencial, é justamente isso, que, a princípio, quanto mais veterano for a pessoa, do seu ponto de vista parapsíquico, inclusive do seu ponto de vista seriológico, não só considerando uma única existência intrafísica, mas se você observar o saldo interassistencial de uma série X, de uma série de vidas intrafísicas, a gente pode observar que o parapsiquismo ali tem um fator, né, tem uma carga bastante forte no saldo interassistencial positivo. Tá? Então, vale a pena insistir na condição parapsíquica justamente para poder qualificar a sua assistência. E vale a pena qualificar a sua assistência através do parapsiquismo ao longo das suas múltiplas vidas, porque o resultado sempre vai ser bastante positivo, né? A gente pode pegar aí como exemplo a condição da própria desperticidade, né? Aquele investimento na condição do veteranismo parapsíquico aliado à interassistencialidade, né? Resulta, claro que aliado a outros fatores também, mas penso principalmente esse, a condição da desperticidade, da escalada nos níveis evolutivos, né? Quem é que está com o microfone aí? Como é que é? Quem é o próximo? Não tem mais ninguém? O que eu queria falar para você, Cristina, é o seguinte. Você usou toda a sua experiência da jurisprudência para colocar as palavras corretas aqui dentro. Tem muita palavra, tudo certinho no verbete dela. Você vê que foi super escolhido. Essa, o Antônio pode fazer força que não dá para mudar. Sabe como é que é? Porque está em cima do lance. Isso não é fácil. Você deve sempre aproveitar esse talento seu para isso. Isso não é fácil. A gente vê por aí afora. A escolha da palavra adequada, exata, sensata, prioritária, em cima do lance, límpida para o esclarecimento daquele texto, é muito difícil. Agora, aqui a gente vê muito disso. Mesmo quando você faz enumeração. Você soube escolher o processo. Isso aí é muito sério. Agora, o direito, às vezes, amplia esse conhecimento. A pessoa se dedica, né? Porque o problema maior do direito é a expressão ambígua, que não pode ter. Né? E ela, então, parece que já trabalhou muito nisso, ao que a gente vê, as coisas que eu conheço. E isso tinha que dar um efeito desse mesmo positivo, né? Normal. Faz parte do serviço. Agora, veja, esse processo de falha, as falhinhas pequenas nós todos cometemos. É tanto que o ideal seria eu começar aqui toda a abertura assim, já antecipadamente, desculpe as nossas falhas. Entende? Isso seria o ideal. Hoje, por exemplo, eles escreveram aqui uma série das comunicações aqui, de fora, tudo escrito, quarta-feira, 28 de abril. Aí eu chamei a Cristina, vem cá, hoje é quinta. Agora, são vários assim, insistentes. É o padrão, caiu aquele padrão, o negócio ficou de ontem. Entende? Então, isso faz parte. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, você vai ter um minuto. Tem uma pessoa que recentemente falou para mim sobre o processo de elo, de cadeia. Assim, Walter, isso é uma coisa muito... Eu não vejo assim tanta importância. Eu falei assim, olha, eu já escrevi sobre elo, inclusive tem até
verbete sobre o assunto. Mas eu queria só te lembrar uma coisa. Já que você está apontando a mão para mim, porque estava assim, dá sua mão. Olha aqui, ó. Eu peguei a mão dele e falei assim, ó, 3 elos, 3 elos, 3 elos, 3 elos, 3 elos na sua mão. Elos ósseos. Está aqui. Aí ele vira para mim e fala assim, eu preciso estudar mais esse assunto. De modo que vamos trabalhar então com a megaforização. Pessoal, por favor, desliguem os celulares, ok? Obrigada.
Primeiro eu sabia exatamente que eu estaria aqui hoje. Eu já vim preparada, porque eu sabia da Meracilde, depois da Socorro, quando tive contato com elas. Mas há uma semana eu venho sentindo muito processo no cardiochakra. Muito mesmo, assim, muito forte. E hoje eu senti que eu teria uma ajuda para aprender a lidar com isso. E quando eu sentei aqui, eu senti muito jato de energia vindo de baixo para cima. E aí depois começaram a trabalhar realmente no cardiochakra e aí, as coisas, pelo menos para mim, eu estou sentindo mais harmonizado. Te deram um banho, né? Cardiochakral. Mas, e você, como é que foi? Eu acho que deram também esse banho, porque eu estava sentindo meu laringo meio obstruído, que eu estou com alergia, e a cabeça puxava para trás, e a sensação de que colocaram um aparelho na minha cabeça. Aí depois foi me dando aquela calminha e eu relaxei, quando eu voltei, o senhor estava chamando. É excelente, muito bem. Ela é do Socorro. Veio socorrer o seu coração aí, né? Então, mas essa questão do cardiochakra, eu senti essa assimilação quando eu sentei, porque eu estava super calma, e aqui também eu não tive essa sensação só mais no final. Mas eu percebi a energia, que ela vinha assim, de uma forma bem intensa, e num determinado momento, era como se eu ficasse transparente, e eu visse 360 graus. Eu me percebia lá fora, atrás, vendo atrás de mim, 360 graus. Foi assim, uma forma que eu nunca tinha tido esse tipo de experiência. E outra coisa que veio assim, a ideia, bem quando eu sentei, foi, vá para o mental soma, veja o campo das ideias, entende? Que era para mim realmente pensar mais em termos de ideias. Bem interessante. Tá bom. Vocês três agora estão mais ou menos bem, né? Harmonizados. Muitas graças, valeu. Pessoal, desligar os celulares e também não digitar no computador na hora da energização, tá? Obrigada.
Bom, eu senti, logo de início, eu estava sentindo um pouco das repercussões aqui do campo e delas também, né? Pegou um pouco o cardio-chakra também. Aí, de repente, parece que alguém pegou na minha mão, assim, eu senti como se fosse uma mão, assim, suave, quente, né? Pegou assim, parece que desse momento em diante, parece que tudo acalmou. E aí eu comecei a sentir repercussão energética de pulsação, assim, de cima para baixo, o tempo todo, e principalmente na cabeça. Uma pulsação muito grande. Aí teve uma hora que teve um silêncio, assim, e veio um nome de uma pessoa, mas eu também não sei, eu vou depois pesquisar se é alguma coisa que eu pensei, eu li antes, é Laurentina. Eu não sei se alguma coisa, depois eu vou ver, não sei se tem alguém com esse nome. Eu vou pesquisar. E aí depois ficou bem tranquilo, mas o tempo todo foi assim, essa pulsação. Agora, nos primeiros momentos também vieram várias, como se fosse aquela lufada gelada, mas aí como a gente está aqui nesse ar-condicionado, eu também não sei se veio de lá. Então vinha várias vezes aquele gelo assim que vinha daqui de baixo até em cima, né? Também senti isso. Você está sentindo bem agora? Tá, tudo ótimo. E a Selmira, como é que foi? Eu não sei, professor, mas eu estou tendo dificuldade assim para trabalhar com as energias, né? Eu fiz esse curso de 40 manobras agora e também eu não consegui sentir nada. E aqui mesmo também não, parece que eu estava bloqueada, assim, sabe? Não consegui sentir nada. E você, Renato, como é que foi? No princípio, coração acelerado. Aí, com o tempo, eu fui me acalmando, consegui relaxar um pouco, aí eu senti bastante na cabeça, assim. Você agora está sentindo bem? Agora sim. Você, como é que está? Está harmonizada, mais ou menos? Tá? Dá para andar bem? Tá certo. Gente, então, muitas graças, valeu. Quero dizer para vocês uma coisa que aconteceu hoje aqui comigo, que é raro acontecer aqui. Eu cheguei, na hora que eu estava aqui, não tinha ninguém, só eu, fisicamente. Eles trouxeram um mega assediador violento. Esse caiu o teto na cabeça da pessoa. A gente jogou energia, etc. tal, e ele saiu daqui praticamente carregado. Agora, eu fiquei pensando, uma consciência dessa, se ele ficar aqui na hora que nós estamos fazendo a mega euforização, ele não se sente bem. Entende? A própria energia que é positiva, ele não vai se enquadrar bem numa condição dessa, é incompatível. Então você veja, é um paradoxo terrível, né? O processo da coisa boa e ser desagradável. Entendeu? Agora, hoje eu vi isso perfeitamente, essa energia que está aí do campo. Com aquilo que ele estava, a diferença é enorme. Agora, você sabe, isso já fazem mais de 2 horas que ele esteve aqui. Eles levaram. Agora não tinha nada, tudo bem. Agora você veja, isso é raro acontecer aqui. Quando eles fazem, é porque tinha alguma coisa aí na periferia, aqui, por aí. Alguma coisa. Para tirar antes, entende? Porque o processo maior é a prevenção, é a profilaxia, é a antecipação do trabalho, né? E hoje, então, foi assim, óbvio. Não tinha jeito de fugir disso aí, não. Muito óbvio, muito claro, evidente. Né?
Parece que foi uma ação profilática, é isso? Foi. Abortaram a atuação dele? Por alguma coisa de fora, muito séria, né? Agora, depois eu quis ver se aparecia algum satélite dele, algum próximo, algum dependente, né? É aquilo que o povo falava os vassalos, mas eu não vi, não vi nada. Depois disso, não. O problema era ele mesmo. Então, tudo indica que eles pensaram de algum contexto muito forte por aí, a consciência. Era um homem, sabe? Era um homem, tinha muito cabelo, até tupete. Agora, ele era tupetudo em matéria de energia. Sabe? Brabo. Agora, essas coisas não acontecem aqui sempre, não. Quando tem, então, isso é o serviço de urgência, de emergência, emergencial, pronto-socorro. Não deu para identificar qual que seria a procedência? Eu também não entrei na história, porque eu comecei só a trabalhar com energia. Fixei a cabeça quando eu via dizer vários depois. Quando uma pessoa entrou aqui, depois que eu estava, já não estava mais. Já não estava mais, sabe? A hora que eles trouxeram, não tinha ninguém aqui ainda. Eu vi mais cedo um pouco, às vezes acontece isso. Já tinha vindo gente, foi embora, etc., almoçar. 6 meses estiveram aqui, foi depois que vocês estiveram aqui. Pra você ter uma ideia. Agora, é gente de fora, para mim é coisa de mais a distância, entende? Agora, por exemplo, um assediador desse nível, uma ocorrência dessa pode ajudar muito certas pessoas que são assim, muito grossas. Se sentir a presença de um cara desse, mas o problema é que quando sente, ele põe a canga. Se fosse só para sentir, para dar um choque na pessoa, para ela ver o que é, ela acordar, isso aí seria bom. Né? Mas não se pode fazer uma coisa dessa. Porque geralmente ele predomina e acaba bancando o ditador. Né? Isso é negativo. Mas, de modo geral, vocês estão sentindo bem aí com a mega euforização? Valeu? Como é que foi? Tudo bem? Cada um e tal. Não tem ninguém que precisa de maca ou de ambulância. Né? O que interessa é isso. Agora, gente, a Cristina está aqui. Nós ainda temos ainda uns 10 minutos à vontade. Aí vocês podem crivadas de questões. Ela já respondeu tudo em cima do lance aí, tudo que perguntaram. E hoje tem uma opção de pergunta, muita coisa. Valeu. Cris, olha, aqui na página 8, na tecnologia, na 4ª linha, amplie essa técnica de dourar a pílula para não assustar o passarinho. Veja, em determinados contextos, você tem que ir, como o professor Valdo disse, aparpando, né? Tem que usar aquela velha história, olha, o gato está subindo no telhado. Então, tem que dar, muitas vezes, um enfoque assim, menos pior, para que não assuste tanto o assistido, né? Novamente, se a pessoa assim, quiser ter um rigor técnico, preciso, e fazer tudo assim, às vezes, muito certinho, pode, digamos assim, entornar o caldo, né? Como soprar aqui. Então, a gente vê, assim, um exemplo que a gente traz aqui muito é o professor Valdo, que a gente observa isso, né? Em determinados contextos, faz justamente assim, uma certa contextualização inicial para justamente poder fazer o acolhimento. Eu acho que o mais sério é isso, é você procurar trazer o assistido para si, entendeu? O assistente, ele tem que procurar angariar a atenção, a simpatia, a empatia, a confiança do assistido. E dependendo da abordagem inicial, essa primeira aproximação, ela já é prejudicada, ela já é abortada. E aí, então depois fica mais difícil
de, muitas vezes, fazer ou desassédio, ou tratar do ponto primordial ali da questão. Então, em determinados contextos, é interessante você fazer assim um preâmbulo, né? Dar uma maciada, para angariar justamente a confiança do assistido, para que então depois você possa atuar de uma forma mais eficiente. Ficou claro? Aqui. Na página 9, em paradoxologia, eu não sei se alguém perguntou aqui este ítem, el paradoxo de la conciencia interassistencial inasistindo a si misma. Perguntaram, mas a gente pode repetir. Por tá? favor. Obrigado. Esse paradoxo é o seguinte, é da pessoa, né, que tem essa tendência, tem esse hábito de fazer assistência aos demais, mas muitas vezes tem lacunas, tem falhas com relação à própria assistência. Então a gente já deu até aqui os exemplos, né, do pessoal da área médica, que está lá ajudando o paciente, fazendo bastante assistência, mas deixa de fazer esses exames periódicos, por exemplo, tá? A questão ali até pegando uma proposta que o William Klein trouxe, né, do professor que é bastante assistencial, dá bastante aula, mas pode cair, por exemplo, numa condição de workaholics, né? A pessoa começa a trabalhar demais, fazer muitas atividades. Olhei para a Kátia aqui, me lembrei do workaholics, do verbete dela. Então, isso é um tipo de inassistência. A condição lá da síndrome do burnout, por exemplo, que também acomete muito pessoas, né? Então, a pessoa ela não reconhece o limite assistencial dela e continua naquela atividade e acaba prestando, digamos assim, uma desassistência a si mesmo. Claro? Ou seja, seria uma interassistência contraproducente para a pessoa? Ela até surgiu aqui uma discussão, uma proposta do Lostin, talvez considerar isso como uma contradição e não um paradoxo, e eu vou analisar, né? Acho que a Adriana também pode analisar, porque esse paradoxo foi a professora Adriana Lopes que trouxe no verbete dela leviandade somática, tá? Então é aquela condição, a pessoa é bem assistencial, mas com ela mesma ela falha, entende? Ela não consegue se assistir. Não, eu pergunto porque geralmente quando se faz assistência para outra pessoa, está lúcido e cosmoético e com boa intenção, não sabe qual é o limite de assistir, de falar. Mas é importante, né, Luiz, você concorda comigo, que esse limite seja reconhecido? É justamente isso que a gente está mencionando. É importante que, nas condições assistenciais, a gente possa reconhecer esses limites. Tanto com relação ao assistido, quanto com relação ao assistente. Tem horas que, às vezes, o assistente tem que falar, não dou conta mesmo, não é por aí. Às vezes, a gente observa, assim, casos de desassédios mais fortes, mais graves. Essa condição mesmo que o professor Valdo trouxe, né? Que chegou o mega assediador e foi encaminhado. Quem, eventualmente, não tem um gabarito parapsíquico-energético para lidar com o mega assediador, tem que reconhecer isso, tem que reconhecer o limite. Porque senão não é racional, não chega a ser nem cosmoético, né? Aí entra numa condição, ao meu ver, de autocorrupção. A gente está claro? A gente está falando a mesma coisa? Mais ou menos. Agora, outro ponto também em legisologia, a lei do esforço mínimo aplicada à interassistencialidade. Então, é aquela condição, né, da preguiça, da indisciplina, de fazer o corpo mole. Muitas vezes, sabe, Luiz, a gente precisa botar mais empenho na condição assistencial. E se fizer assim muito superficialmente, a qualidade cai bastante. Então, em determinados contextos, há de ter um esforço, não dá para você fazer um esforço mínimo, não tem como você economizar recursos, né? Sim. Em determinadas condições assistenciais. Então, se há essa economia, se há essa leviandade em termos de investimento assistencial, acaba que resulta num resultado
menos qualitativo, com menos qualidade. Se Concorda? faz, tem que fazer bem. Sim, se faz, vamos Senão fazer não bem. faz. Senão não faz. Coloca, invista tudo, né? Aquela condição. Obrigado. Põe todas as cartas para fora, né? Obrigado. Na página 8, a técnica. Gostaria que você falasse sobre essa ponderação no uso da técnica da cosmética destrutiva. Tem a ver com esse item a seguir? Tem. A dosagem energética na técnica da impactoterapia? Isso, é na mesma linha, tá? Então, a ponderação, inclusive, é um atributo que deve ser utilizado sempre, né? A gente pode colocar assim como uma boa medida em termos de qualificação assistencial. Então, você tem que ponderar, você tem que medir, você tem que refletir. Porque às vezes a pessoa pensa, não, isso aqui está errado, então vamos acabar com tudo e tem que ser assim, desse jeito, blá, 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 passa por cima, sabe? Nem sempre é assim, né? Em determinados contextos tem que ser assim. Então é a mesma coisa que eu respondi ali para o Elmar com relação à técnica seguinte, né? É tudo uma questão de dosagem, ou para mais ou para menos. O ideal é que a gente procure ajustar na medida mais precisa possível para aquele caso específico, né? Daí não dá para você criar padrões. Em determinados momentos você tem que ir acabar com tudo assim rapidinho, fazer um negócio rápido, não sei o quê. Em outros casos, tem que ponderar, ver qual a melhor forma, qual o melhor momento, né? Qual a melhor abordagem, para ir ser mais eficiente na sua atuação. Tá? Ok, obrigada. Valeu, Cris. Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 89 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 44 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados da Magda sobre o curso Energometria, o Loche sobre o Congresso dos Intermissivistas, a Marlene sobre o Simpósio Democracia Direta, a Neida sobre aulas abertas da Reaprendência e o Amauri sobre o segundo Summit de Comunicação. Antes com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Hoje eu queria falar para você sobre os benefícios de ser amigo da enciclopédia. Por exemplo, neste domingo, os amigos vão participar de um sorteio, onde será sorteado um curso Assistenciologia do IPC e um livro de um escritor da Conscienciologia. Outro benefício também é o acesso ao Holoserver, que ajuda muito nas nossas pesquisas. Também hoje o amigo pode fazer gratuitamente, no ambiente exclusivo do site, o download da Enciclopédia da Conscienciologia, na sua versão mais atualizada. Mas, ainda com todos esses benefícios, esses prêmios, enfim, o mais importante é a oportunidade que a gente tem de estar participando como mantenedor, como coautor da Enciclopédia da Conscienciologia. Acho que esse é o grande benefício que todos nós estamos tendo acesso, seja escrevendo verbete ou também sendo amigo da enciclopédia. Então, se você quiser também ter esse benefício, pode entrar em contato com o CAEC no telefone 45 35 25 26 52 ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui, mais uma vez, para reforçar o convite sobre o curso Energometria, que será realizado nos dias 28 e 29 de maio, aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, foi bem pertinente a apresentação desse verbete da professora Cristina Aracaki, quando ela evidencia a importância do investimento no desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial. O Energometria é um curso lúdico, prático, interativo, que será coordenado pelo professor Mário Oliveira. Esse curso tem vagas limitadas. As inscrições podem ser efetuadas na recepção do CAEC. O telefone é o 45 35 2652. Ou alguma informação através do e-mail caec@caec.org. Muito obrigada e um bom final de semana. Pessoal, boa tarde.
gostaria aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá no mês de julho, entre os dias 22 a 24. Sendo que no primeiro dia nós vamos ter um curso com o professor Valdo Vieira, na sexta-feira, abordando temas como paraestamento e também convite ao intermissivista. São, então, temas que serão abordados aqui pelo professor Valdo Vieira. Ao longo do curso nós teremos uma série de apresentações. Só que para dar alguns destaques, nós vamos ter a participação da professora Cristina Aracaki, que hoje aqui abordou o verbete, sobre responsabilidade interassistencial. Nós vamos ter também uma oficina com o professor Mário Oliveira, uma oficina parapsíquica. Vamos ter também a professora Adriana Lopes e a professora Cristiane Ferraro fazendo uma abordagem sobre a enciclopédia da Conscienciologia, dentre outros temas. Então vale a pena, pessoal teletertuliano também, se programarem para, nos dias 22 e 24 de julho, estarem aqui no Congresso Internacional de Intermissivistas. Obrigado. Olá a todos. Eu gostaria de convidá-los para o primeiro simpósio internacional de democracia direta, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu no período de 3 a 5 de junho. Nós vamos contar com a presença de várias sumidades, pessoas ligadas ao estudo, à pesquisa da democracia, como, por exemplo, professores J. Vasconcelos e Volney Lins, professores Gustavo Vieira, professor Jaime Pereira, que debateu o verbete na segunda-feira sobre paradireitologia, professor Laênio Loche e muitos outros. As inscrições estão abertas no CAEC e ainda contamos com a verba vai ser destinada aos amigos da enciclopédia e também ao laboratório da paradireitologia. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar os interessados a participar das aulas abertas da reaprendência que ocorrem neste final de semana. Esse evento é um evento gratuito. Então nós temos assim 2 aulas, aliás 3 no caso, né? Mas ocorrem na sexta-feira e no sábado. Sexta manhã, às 15 horas, nós teremos uma aula com o professorando Rodolfo Gasparim. E o tema abordado por ele será Maturidade Integrada. No dia 30, sábado, temos 2 aulas. Às 15 horas, a professoranda Marlene Roque, com o tema Assistência através da projetabilidade lúcida. E às 16h15, o professorando Ivan Lima, com o tema Estados alterados da consciência. Para maiores informações, busquem o site da Reaprendência, www.reaprendência.org. Estão todos convidados. Boa tarde. A gente vem aqui enfatizar mais uma vez a importância, né, e convidá-los a participar amanhã da palestra do Superintendente de Comunicação Social de Itaipu, que virá até a Cognópolis. Vai ser lá no Discernimento, às 18 horas, e ele virá falar a respeito da inserção aí de diversos projetos no Destino Iguaçu, o destino de Foz do Iguaçu como o destino do mundo aí. E vai, então, promover uma importante aproximação entre o processo da Cognópolis aí e a inserção, por exemplo, desses projetos aí de parceria de Itaipu e de vários outros objetos aí de projetos privados também. Então, todos os cognopolitas estão estimulados e convidados a comparecerem. É muito importante a presença de todos vocês. E essa palestra vai ser seguida de uma outra palestra bastante interessante também, que é do Luiz Ribeiro, radialista lá do Rio de Janeiro, que vai falar também a Conscienciologia é notícia. Vai comentar aí os 10 anos de Conscienciologia na Rádio Tupi, lá no Rio de Janeiro, como líder de audiência. Então, são 2 palestras importantes, gratuitas, todos estão convidados, e é importante a presença nessa abertura do 2º Summit de Comunicação. Durante o fim de semana também vai haver aí várias atividades aí, participem também, atividades gratuitas de discussão e de debates e de implementação aí das políticas de comunicação aí da Conscienciologia de maneira mais ampla. Então estão todos convidados às atividades aí. Antes da palestra, vai haver também uma oficina, para quem tiver interesse, às 15 horas da manhã, vai haver uma oficina sobre transmissão de eventos pela internet. Então, se a sua IC
Se o seu voluntariado da sua IC tem interesse de aperfeiçoar isso, pode ir lá fazer a oficina. Essa é a única atividade, a oficina prática, a única atividade aí que tem um valor de R$ 25,00 por participação. Um ponto importante também, devido à presença aí do Gilmar Piola, que é o superintendente de Itaipu, a oficina que estava programada de fotografia para as 18 horas não acontecerá, vai ser adiada, né? Então só vai haver a oficina das 15 horas. A das 18 horas, todo mundo está convidado a participar da palestra aí do Gilmar Piola de Itaipu. Ok? O verbete eleito para amanhã é desestagnação do intermissivista. A especialidade, autopriorologia. O autor, o professor Luiz Espósito. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.